Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre a Grã-Bretanha na primeira metade do século XIX, no período pós-napoleônico. Lembrando que a gente fala Grã-Bretanha, mas o correto é falar Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Hoje é Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, né? Mas na época toda a ilha da Irlanda pertencia ao Reino Unido. Nessa época a gente está falando, entre 1815 e 1850. Só para a gente lembrar, no século XVII não existia o Reino Unido. As ilhas britânicas, como nós já vimos, estavam divididas em 3 reinos. O Reino da Inglaterra, o Reino da Escócia e o Reino da Irlanda. Eram 3 reinos separados, cada um com suas próprias leis, né, o seu próprio parlamento, né, daquele início da Idade Moderna. Porém, os 3 reinos tinham o mesmo monarca, que era um monarca da dinastia Stuart. Vimos isso. Aí vimos, em seguida, as revoluções britânicas, geralmente chamadas de Revolução Inglesa. O correto é falar revoluções britânicas, porque elas ocorreram nos 3 reinos, entre 1640 e 1688, né, culminando com a Revolução Gloriosa. Na verdade, a Gloriosa ela começa em 88 e termina só em 89. Né? Mas continuaram existindo os 3 reinos separados. Aí, em 1707, ocorreu a união do Reino da Inglaterra com o Reino da Escócia, formando o Reino Unido da Ilha da Grã-Bretanha. A Irlanda continuou separada. A Irlanda só se junta ao Reino Unido em 1800. Aí surge o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Ok? Então aqui, ó, eu tinha mostrado esse mapa para vocês naquela aula sobre a Revolução Inglesa. Aqui dá para a gente ver claramente a divisão das ilhas britânicas, né? Em lilás, a Inglaterra, o País de Gales à esquerda, né, em marrom, a Escócia acima e a Irlanda, essa ilha em verde, aqui à esquerda também. Sendo que hoje o Reino Unido exclui a maior parte da Irlanda. Hoje o Reino Unido inclui da Irlanda apenas o norte da Irlanda, que vocês estão vendo aí em verde claro. Mas nesse período que a gente está analisando, 1815 a 1850, toda a ilha da Irlanda pertencia ao Reino Unido, era parte do Reino Unido. Então aqui, ó, nesse mapa, a gente percebe isso a posição do Reino Unido em relação aos países da Europa. O Reino Unido composto por toda essa parte em verde. Beleza? Bom, nós vimos já isso também que eu vou falar agora. Nós vimos que no início do século XIX o Reino Unido possuía um regime liberal. Quer dizer, um regime inspirado nas ideias do liberalismo, na forma de uma monarquia parlamentar, onde o monarca era o chefe de Estado, aquela fórmula famosa, né, ele reina, mas não governa, e quem de fato governava era um primeiro-ministro, o chefe de governo, que era o líder do partido majoritário no parlamento. E para governar, esse primeiro-ministro dependia do apoio, da chamada confiança da maioria do parlamento. Então, se o partido dele não tivesse a maioria no parlamento, não tinha condições dele governar, né? Não teria condições de ser o primeiro-ministro. O parlamento, lembrando, era e é o poder legislativo, dividido em 2 câmaras, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. A Câmara Alta, a Câmara dos Lordes, da grande nobreza, da aristocracia, e a Câmara Baixa, a Câmara dos Comuns. Na época, basicamente, a pequena nobreza e a burguesia, sobretudo a burguesia. Lembrando que nessa época, pessoal, o regime britânico era um regime liberal, mas ele não era democrático. Era um regime representativo, o parlamento era eleito, o parlamento, né, controlando o governo, que era o primeiro-ministro, limitando o poder do monarca, porém, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, não era ainda uma democracia. Por que razão? Porque o voto era o voto censitário masculino, censitário baseado na renda. E masculino só os homens podiam votar. E até 1829, nem os católicos podiam votar. Podia ser um homem mais rico, né, da Grã-Bretanha, por ser católico, ele não poderia votar. Então havia muita restrição de voto. Então, na prática, esse regime era uma oligarquia, um governo de poucos, um governo da minoria. Uma minoria composta pela aristocracia, os lordes e a burguesia. Incluía também uma posição meio intermediária entre o burguês e o aristocrata, a famosa gentry,
que muitos chamam, já comentei isso com vocês numa outra aula, que muitos consideram ser uma burguesia agrária. Não era um setor da nobreza que tinha uma mentalidade burguesa. Eles não eram exatamente lords, eles eram da pequena nobreza. Embora fosse da pequena nobreza, eles tinham muitas terras. A propriedade rural da gentry era muito grande, né? Mas eles eram, sobretudo, grandes proprietários rurais com uma mentalidade capitalista, uma mentalidade burguesa. Essa gentry também era um grupo muito poderoso nesse regime. Os católicos, então, só adquiriram o direito de voto em 1829, e, além disso, o sistema eleitoral era muito distorcido, era um sistema eleitoral complexo que, no interior, favorecia o clientelismo e o controle dos votos nas mãos da nobreza, nas mãos dessa aristocracia, dos lords e da gentry, o que acabava transformando, na prática, essa monarquia parlamentar numa oligarquia da elite agrária. A burguesia urbana tinha participação, mas como o sistema de voto era distorcido, favorecia muito mais a elite agrária. Eram dois partidos políticos principais na época. Até a década de 1830, tinha o partido Tory e o partido Whig. O partido Tory tinha uma base mais na aristocracia e tinha uma postura mais conservadora. E o Whig, uma base, sobretudo, na burguesia e tinha uma postura mais liberal. A partir da década de 1830, e se alongando aí pelo século XIX, na verdade, ainda até hoje, a gente vai ter o Tory dando origem ao partido conservador e o Whig dando origem ao partido liberal. Nessa época que a gente está analisando, a dinastia que reinava na Grã-Bretanha não era mais a dinastia Stuart, era uma outra dinastia, a dinastia de Hanover, de origem alemã. Os monarcas desse período que a gente está analisando foram esses quatro: o Jorge III, o Jorge IV, o Guilherme IV e a Rainha Vitória. O Jorge III, repare, ele reinou nos momentos decisivos da história do Ocidente. Ele vai reinar, ele vai pegar o final da Guerra dos 7 Anos, a Revolução Americana, as guerras napoleônicas e a Revolução Industrial na Grã-Bretanha. Mas o monarca mais famoso nesse período, aliás, a monarca mais famosa foi a Rainha Vitória. Reparem que ela reinou de 1837 a 1901. O período dela foi chamado de Era Vitoriana. E o período que a gente está analisando foi o período do início da Era Vitoriana. Foi na Era Vitoriana que a Grã-Bretanha, que o Reino Unido, alcançou o seu maior poder. Foi, portanto, o apogeu do poder britânico. Aqui uma pintura da Rainha Vitória, bem no início do seu reinado, mas ela ficou mais famosa com as fotografias ou pinturas da fase final do seu reinado, né? Ela já idosa. Lembrando que a Grã-Bretanha foi o primeiro país moderno do mundo, ou seja, o primeiro país industrial do mundo. A Grã-Bretanha liderou o processo de industrialização. A Revolução Industrial, como nós vimos, começou na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha foi apelidada, inclusive, de fábrica do mundo. E ela deteve a hegemonia no capitalismo global ao longo do século XIX. Ela era o grande centro do comércio, das finanças, da indústria, no mundo como um todo. Além disso, ela detinha a supremacia marítima. Era a maior potência imperialista e colonial do mundo. A Índia era a principal colônia da Grã-Bretanha. Além de ter as suas próprias colônias, ela controlava, ela detinha a liderança, a hegemonia, o domínio comercial e financeiro sobre a América Latina, que ficou independente da Espanha ou independente de Portugal, mas passou a depender economicamente da Grã-Bretanha. Ora, essa situação de liderança da Grã-Bretanha foi chamada de Pax Britânica, um período que marcou o século XIX, aliás, marcou a fase que vai do final das guerras napoleônicas até a Primeira Guerra Mundial, onde o poder econômico e naval, a diplomacia e a influência internacional da Grã-Bretanha, isso aí foi decisivo para manter a paz generalizada na Europa e foi decisivo no processo de globalização. Agora, a modernização da Grã-Bretanha, a industrialização da Grã-Bretanha, como aliás a modernização de qualquer país no mundo, pessoal, em qualquer país, em qualquer época da história, o processo de modernização, ele traz uma transformação profunda. A Grã-Bretanha foi se urbanizando, virando um país, uma sociedade mais urbana do que agrária. Os grupos sociais urbanos cresceram, a burguesia industrial, a classe média e, sobretudo, o proletariado. As ideias radicais para a época, que defendiam democracia, soberania popular e igualdade política, avançaram. E isso gerando um problema porque se deu num contexto revolucionário, o contexto da Revolução Francesa,
das revoluções que estavam se espalhando pela Europa, um contexto marcado pela permanência da desigualdade econômica numa sociedade onde a riqueza era cada vez mais abundante, mas estava distribuída desigualmente, e a pobreza permanecia e se concentrava nas grandes cidades. Para a gente poder entender ou lembrar a Grã-Bretanha nesse período de 1815 a 1850, vamos relembrar alguns fatos. Bom, a Era das Revoluções começa com a Revolução Americana e com a Revolução Francesa. Na história da Grã-Bretanha, parecia ser um começo negativo, não promissor. Por quê? Porque a Grã-Bretanha perdeu suas principais colônias na época, eram as 13 colônias, na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Acontece que logo em seguida começa a Revolução Industrial na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é pioneira na Revolução Industrial, com o proletariado crescendo, a sociedade se transformando, mas a Grã-Bretanha tendo ganhos econômicos, materiais, tecnológicos gigantescos com a Revolução Industrial. Além disso, nós vimos que a Grã-Bretanha foi a principal potência daquele bloco de aliados que enfrenta a França nas guerras da Revolução Francesa e nas guerras napoleônicas. O conjunto das duas guerras, o conjunto chama de guerras francesas. E a Grã-Bretanha derrotou a França. Foi a vitória decisiva da história da Grã-Bretanha, porque ela elimina um rival em potencial que poderia ter dominado toda a Europa, que era a França. E quando a França é derrotada, a nova estrutura política que surge na Europa assegura o equilíbrio do poder, a multipolaridade, como nós vimos, e assegura esse crescimento da Grã-Bretanha livre de uma ameaça externa, como a França napoleônica representou no passado. Simultaneamente, a América Latina ela fica independente. E ela fica independente com o apoio da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha penetra economicamente na América Latina. E vimos também que a Grã-Bretanha, porque o United Kingdom, o Reino Unido, a Grã-Bretanha teve um papel decisivo no Congresso de Viena, na configuração da nova ordem internacional. Bom, o que a gente pode destacar então nesse período, levando tudo isso em consideração? Até 1830, os governos, os primeiros ministros na Grã-Bretanha eram do partido Tory, daquela linha mais conservadora. Então eles fizeram um governo favorecendo, sobretudo, a aristocracia. Por exemplo, tomando medidas de protecionismo agrário, contra a concorrência do trigo importado, que era um trigo mais barato, importado sobretudo ali da Rússia, do Mar Báltico e tal. Então, em 1815, esses Tories, pensando na aristocracia, aprovaram as leis do trigo, o Corn Laws, que estabeleceram o protecionismo, tornando o trigo importado mais caro. Consequentemente, os britânicos tendo que comprar o trigo produzido no país, que ainda assim era caro também. Isso encareceu o custo de vida e aumentou a pressão dos trabalhadores pela elevação dos salários. Os trabalhadores estão gastando cada vez mais com pão, com derivados do trigo. Então eles vão aumentar a pressão sobre os seus patrões para que o salário fosse aumentado, reajustado, para eles poderem continuar consumindo esse produto básico da alimentação dos ingleses. A década de 1810 foi marcada pela recessão econômica, pós-guerras napoleônicas, o que aumentou a agitação popular e os tumultos. Por exemplo, foi nessa época que ocorreu aquele movimento ludita, que eu já tinha comentado, o movimento de quebradeira de máquinas, de operários quebrando as máquinas. As manifestações cresceram, e em 1819 uma grande manifestação foi sufocada em Londres, chamado Massacre de Peterloo, que demonstrou essa tensão entre o Estado britânico aristocrático, regime liberal, representativo, mas na prática uma oligarquia, e essa população excluída da participação política. Tem um filme sobre o massacre de Peterloo disponível no Amazon Prime. Eu não assisti esse filme, então não posso nem indicar para vocês, mas de repente um de vocês assiste o filme e depois me conta se o filme é bom. Chama-se Peterloo, está lá no Amazon Prime. Aqui uma cena da quebradeira de máquinas, do movimento ludita. Aqui uma cena do massacre de Peterloo, a cavalaria massacrando ali os manifestantes. Bom, e os anos de 1820 e 1850 foram marcados por vários movimentos por reformas democráticas. O movimento operário, sobretudo, exigindo melhores condições de trabalho, melhores salários, e a democracia, a chamada questão social, essa questão do proletariado exigindo direitos. Reparem que os movimentos levaram a reformas, mas não causaram revoluções. Na mesma época, como nós já vimos, ocorreram revoluções na década de 1820, 1830, 1848, no continente europeu. Na Grã-Bretanha teve agitação, mas não teve revolução, foram reformas.
Esses movimentos, as reformas que eles fizeram, acabaram reduzindo o poder da aristocracia. Ela realmente perde a liderança e a hegemonia na direção do Estado. Os lords vão perdendo o controle, a direção mesmo, né, essa supremacia no aparelho de Estado, que vai passando para as mãos da burguesia. Em 24, uma lei reconheceu os sindicatos, o direito dos trabalhadores se organizarem em sindicatos, uma vitória importante para o movimento operário. Em 29, a tal emancipação católica, os católicos que até então não podiam ter direito político, votar, adquirir esse direito de voto. Em 32, foi feita uma grande reforma política que eliminou as distorções eleitorais no interior e estendeu o direito de voto, sobretudo à classe média. A maior parte do povo continuou excluído, mas boa parte da classe média agora é integrada nesse sistema político britânico. Né? Em 33, a primeira lei das fábricas, limitando a jornada do trabalho infantil. Em 33 também a escravidão foi abolida no Império Britânico. Entre 39 e 48 ocorreu um importante movimento chamado Movimento Cartista, um movimento em torno da Carta do Povo, uma petição, um documento com mais de 1,5 milhão de assinaturas, encaminhado ao parlamento em várias ocasiões pedindo reformas democráticas, sufrágio universal, democracia. O movimento fracassou, mas a pressão popular foi crescendo de toda forma. E em 46, a lei, aí já era um governo dos liberais, a lei do trigo foi abolida, ou seja, foi introduzido o livre comércio. A Grã-Bretanha passou a importar trigo barato de outros países, o que melhorou o padrão de vida da população. Quer dizer, pelo menos o custo de vida, né, reduziu. Isso foi um triunfo do liberalismo econômico, da defesa do livre comércio. Um grupo de economistas da chamada Escola de Manchester que defendia, né, o livre comércio. Em 47, foi estabelecida a redução da jornada de trabalho feminino. Aqui vocês têm um jornal com aviso, né, uma declaração dos cartistas, né, uma convocação dos cartistas, né, para uma manifestação. Olhem lá o lema deles: paz e ordem é o nosso lema, na área de revolução ou violência. E aqui uma foto rara, né, quando a fotografia estava começando na Europa, mostrando uma reunião dos cartistas. Então, por volta de 1850, a Grã-Bretanha ainda não era um país democrático, mas estava caminhando para uma série de reformas democráticas que seriam feitas na segunda metade do século XIX. Né? Na verdade, um dos maiores problemas da Grã-Bretanha foi a chamada questão irlandesa, porque os irlandeses continuavam não conformados em serem parte os irlandeses, estou me referindo à maioria dos irlandeses, a maioria católica. Eles continuavam não conformados em serem parte do Reino Unido. Havia então um forte movimento pela independência da Irlanda. Né? Alguns queriam autonomia, ter seu próprio parlamento, né, uma autonomia dentro do Reino Unido e tal, mas outros queriam independência mesmo. Né? E esse movimento então gerou a chamada questão irlandesa. Quer dizer, qual seria o futuro da Irlanda? Seria uma Irlanda com autonomia dentro do Reino Unido, uma Irlanda sem autonomia dentro do Reino Unido, uma Irlanda totalmente separada, independente do Reino Unido. Depois da Primeira Guerra Mundial, a maior parte da Irlanda conseguiu essa autonomia, e depois da Segunda Guerra Mundial, ela vira uma república e fica totalmente separada do Reino Unido. Mas sobre isso eu comento em uma outra aula. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Com isso a gente encerra esse assunto da Europa na primeira metade do século XIX, né, na era das revoluções. E em seguida vamos falar sobre a Europa na segunda metade do século XIX. Beleza? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.